Menina pobre salvou uma mãe solo milionária no corredor do supermercado. O que aconteceu depois a chocou. Era uma quinta-feira chuvosa de julho quando Esperança, uma menina de apenas 8 anos, entrou no supermercado Bom Preço, segurando firmemente na mão de sua avó, Dona Conceição. A menina usava um vestido rosa desbotado, herdado de alguma doação da igreja local, e seus sapatos de lona branca já mostravam sinais evidentes de muito uso. Seus olhos grandes e expressivos brilhavam com aquela curiosidade natural das crianças, mesmo diante das dificuldades que enfrentava diariamente. Dona Conceição, uma senhora de 67 anos com cabelos grisalhos presos em um coque simples, caminhava devagar pelos corredores, empurrando um carrinho de compras quase vazio. Ela calculava mentalmente cada centavo que gastaria, separando apenas os itens mais essenciais. Um pacote de arroz, feijão, alguns ovos e 1 litro de leite. O dinheiro da aposentadoria tinha que durar o mês inteiro e ainda faltavam 10 dias para o próximo pagamento. "Vovó, posso pegar aquele iogurte?" perguntou Esperança, apontando para as prateleiras refrigeradas com os olhos cheios de esperança. "Não hoje, minha netinha", respondeu Dona Conceição com um sorriso triste. "Talvez no mês que vem, se Deus quiser." A menina apenas acenou com a cabeça, já acostumada com essas respostas. Ela havia aprendido desde muito cedo que sua família não tinha as mesmas condições que outras crianças da escola. Morava com a avó em uma pequena casa de 2 cômodos na periferia da cidade, depois que sua mãe, Rosália, havia partido para trabalhar em São Paulo há 2 anos, prometendo voltar assim que conseguisse juntar dinheiro suficiente para dar uma vida melhor para a filha. Enquanto caminhavam pelo corredor dos produtos de limpeza, Esperança ouviu um gemido baixo vindo de trás de uma pilha de pacotes de papel higiênico. Curiosa por natureza, ela soltou a mão da avó e foi investigar o som. Foi então que ela a viu. Uma mulher elegante, aparentando uns 35 anos, estava apoiada contra a prateleira com uma das mãos no peito e a outra segurando um carrinho de compras repleto de produtos caros. Seus cabelos loiros estavam desarrumados, o rosto extremamente pálido, e ela respirava com dificuldade. Usava um conjunto social azul marinho impecável e sapatos de salto alto que deviam custar mais do que Dona Conceição recebia em 3 meses. "Senhora, a senhora está bem?" perguntou Esperança com sua voz doce e preocupada. A mulher levantou os olhos e viu a menina pequena à sua frente. Por um momento tentou sorrir e disfarçar o mal-estar, mas outra onda de dor no peito a fez gemer novamente. Eu acho que não estou muito bem, querida", conseguiu dizer entre respirações ofegantes. "Acho que preciso me sentar." Esperança olhou ao redor rapidamente e não viu nenhum lugar para a mulher se sentar. Sem hesitar, ela gritou: "Vovó, vovó, venha rápido. Uma senhora está passando mal." Dona Conceição apareceu imediatamente e, ao ver a situação, sua experiência de vida entrou em ação. Ela havia trabalhado muitos anos como auxiliar de enfermagem antes de se aposentar e reconheceu imediatamente os sinais. "Minha filha, senta aqui no chão mesmo. Não se preocupa com a roupa", disse Dona Conceição, ajudando a mulher a se acomodar encostada na prateleira. Esperança vai rápido chamar alguém do supermercado e pede para ligarem para o SAMU. A menina saiu correndo, seus pequenos pés batendo no chão do supermercado enquanto procurava por algum funcionário. Encontrou um rapaz repondo produtos na seção de bebidas. "Por favor, senhor, tem uma senhora passando muito mal no corredor da limpeza. Minha vovó pediu para chamar o SAMU", disse ela, quase sem fôlego. O funcionário imediatamente abandonou o que estava fazendo e correu junto com Esperança de volta ao local. Outros clientes começaram a se aglomerar ao redor da cena, e logo a gerente do supermercado chegou com um kit de primeiros socorros. "Qual é o seu nome, querida?" perguntou Dona Conceição, segurando a mão da mulher para acalmá-la. Amélia Carvalho." Ela conseguiu sussurrar, ainda sentindo dores no peito, mas já respirando um pouco melhor. "Tudo vai ficar bem, Dona Amélia. A ambulância já está vindo", disse Esperança, ajoelhando-se ao lado da mulher e oferecendo sua pequena mão para ela segurar. Antes de continuarmos esta história emocionante, se inscreva no nosso canal,
Deixe seu like no vídeo e continue assistindo até o final para descobrir o desfecho surpreendente que mudou para sempre a vida dessas duas pessoas especiais. Amélia Carvalho segurou a mão pequena e calorosa de Esperança e por alguns minutos aquela criança desconhecida se tornou sua âncora em meio ao desespero que sentia. As sirenes da ambulância ecoaram pelo estacionamento do supermercado e logo os paramédicos entraram correndo com uma maca e equipamentos médicos. "O que aconteceu aqui?" perguntou um dos paramédicos, um homem alto e experiente chamado Cláudio. "Esta senhora começou a passar mal. Sentiu dores no peito e dificuldade para respirar", explicou Dona Conceição. "Eu sou aposentada da área da saúde e, pelos sinais que vi, pode ser algo cardiovascular." Enquanto os paramédicos checavam os sinais vitais de Amélia e a preparavam para o transporte, ela não soltava a mão de Esperança. "Você é um anjo, sabia disso?" disse Amélia para a menina, com os olhos cheios de lágrimas. "Se vocês não estivessem aqui, não precisa se preocupar com isso agora", interrompeu Dona Conceição gentilmente. "O importante é que você vai ficar bem." Vocês podem ir comigo ao hospital?" perguntou Amélia, com uma expressão quase desesperada. "Eu não tenho ninguém. Moro sozinha com minha filha, e ela está na escola." Dona Conceição olhou para a Esperança, que imediatamente acenou com a cabeça. "Claro que podemos, minha filha. Vamos deixar as compras aqui com a gerente e voltamos buscar depois." No Hospital Santa Casa, Amélia foi imediatamente encaminhada para os exames. Dona Conceição e Esperança ficaram na sala de espera, e a menina não parava de perguntar se a senhora bonita ia ficar bem. 2 horas depois, o médico cardiologista, Dr. Henrique Moreira, veio conversar com elas. "A senhora Amélia teve uma crise de ansiedade muito severa, que desencadeou sintomas similares aos de um infarto", explicou o médico. "Ela está estável agora, mas precisa de acompanhamento psicológico. Vocês são parentes?" "Não, doutor", respondeu Dona Conceição. "Minha neta que a encontrou passando mal no supermercado." O médico ficou surpreso. "Ela não parou de falar de vocês duas. Disse que foram anjos que apareceram na vida dela no momento certo. Quando foram autorizadas a entrar no quarto, encontraram Amélia deitada na cama hospitalar, com uma aparência muito melhor, embora ainda frágil. Ao ver Esperança entrando, seu rosto se iluminou. "Minha pequena heroína", disse ela, estendendo os braços. Esperança correu até a cama e deu um abraço carinhoso em Amélia, que começou a chorar. "Eu preciso contar para vocês", disse Amélia, limpando as lágrimas. Hoje eu estava planejando fazer uma besteira muito grande. Eu tenho passado por momentos muito difíceis ultimamente." Dona Conceição se aproximou e segurou sua mão. "Minha filha, todos nós passamos por momentos difíceis. O importante é não desistir." "Vocês não entendem", continuou Amélia. Eu tenho muito dinheiro. Sou dona de 3 empresas de tecnologia, tenho casas, carros, tudo que o dinheiro pode comprar. Mas há 6 meses, descobri que minha filha Pietra, de apenas 5 anos, tem uma doença rara no sangue." Esperança ouviu com atenção, mesmo não entendendo completamente tudo o que Amélia dizia. "Os médicos disseram que ela precisa de um tratamento experimental que custa uma fortuna, mas não é isso que me preocupa", continuou Amélia. "O problema é que mesmo com todo o dinheiro do mundo, eu não consigo garantir que o tratamento vai funcionar. Eu me sinto completamente inútil, incapaz de salvar minha própria filha." "E onde está o pai da Pietra?" perguntou Dona Conceição. "Ele morreu há 2 anos em um acidente de barco durante uma viagem de negócios", respondeu Amélia com a voz embargada. "Era meu sócio na empresa e o amor da minha vida. Desde então tenho vivido apenas para Pietra, mas ultimamente tenho me sentido tão sozinha e desesperançosa que cheguei a pensar que seria melhor se..." "Não diga isso", interrompeu Esperança, mesmo sem entender completamente o peso das palavras. "Minha mãe sempre disse que enquanto há vida, há esperança. Por isso ela me deu esse nome." As palavras simples da menina atingiram Amélia como um raio. Ela olhou para aquela criança pequena que claramente vinha de uma família com poucos recursos financeiros, mas que irradiava uma luz e uma força que todo o seu dinheiro não havia conseguido comprar. "Como você é tão sábia, pequena Esperança?" perguntou Amélia, acariciando o rosto da menina.
Minha vovó sempre me ensina coisas importantes, respondeu Esperança, olhando carinhosamente para Dona Conceição. Ela diz que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho na hora certa. Naquele momento, Amélia compreendeu que não havia sido coincidência estar naquele supermercado, naquele corredor, naquela hora exata. Ela havia ido ao supermercado mais simples da cidade, justamente porque queria ficar longe de lugares onde pudesse encontrar conhecidos, já que planejava que aquela seria sua última saída de casa. Esperança, Dona Conceição, disse Amélia, segurando as mãos das duas. Vocês acabaram de salvar 2 vidas hoje, a minha e a da minha filha, porque se eu tivesse feito o que estava planejando... Dona Conceição entendeu perfeitamente o que Amélia não estava conseguindo verbalizar. Sua experiência de vida a havia ensinado a reconhecer os sinais de desespero profundo. O importante é que você está aqui agora, minha filha, e vai continuar aqui para cuidar da sua menina, disse Dona Conceição com firmeza maternal. Nos dias seguintes, algo extraordinário começou a acontecer. Amélia, que havia recebido alta do hospital no dia seguinte, não conseguia parar de pensar em Esperança e Dona Conceição. Ela havia passado a vida toda cercada de pessoas que se aproximavam dela por interesse financeiro, e agora havia encontrado 2 pessoas que a ajudaram sem esperar absolutamente nada em troca. Na segunda-feira, Amélia decidiu procurar o endereço das 2. Não foi difícil, pois Dona Conceição havia deixado seus dados no hospital caso Amélia precisasse de alguma coisa. Quando chegou à rua onde moravam, no bairro Vila Esperança, Amélia quase não conseguiu acreditar no contraste. As casas eram pequenas e simples, algumas ainda em construção, outras precisando de reparos. A rua não era asfaltada, e seu BMW preto chamou a atenção de várias crianças que brincavam na calçada. Quando bateu na porta da pequena casa amarela, foi Esperança quem atendeu, vestida com o uniforme da escola pública local. "Tia Amélia!" gritou a menina, correndo para abraçá-la. Dona Conceição apareceu logo em seguida, surpresa, mas feliz com a visita. "Como você está, minha filha? Como foi o retorno para casa?" perguntou a senhora, convidando Amélia para entrar. A casa tinha apenas 2 cômodos, um quarto pequeno que Esperança dividia com a avó e uma cozinha que também servia de sala de estar. Os móveis eram antigos, mas muito bem cuidados, e havia fotografias familiares espalhadas pelas paredes. "Eu estou bem, graças a vocês 2", respondeu Amélia, sentando-se na pequena mesa da cozinha. "Mas eu não conseguia parar de pensar em vocês. Queria conhecer um pouco mais sobre suas vidas." Esperança, com a naturalidade típica das crianças, começou a contar sobre sua rotina. Acordava cedo para ir à escola, voltava para casa para almoçar com a vovó, fazia o dever de casa e ajudava nas tarefas domésticas. "E sua mãe, onde está?" perguntou Amélia, já sabendo que era um assunto delicado. "Mamãe foi trabalhar em São Paulo", respondeu Esperança com uma expressão um pouco triste. "Ela disse que quando juntar bastante dinheiro, vai voltar para buscar eu e a vovó, e vamos morar todos juntos numa casa maior." Dona Conceição complementou. "A Rosália trabalha como doméstica lá. É uma menina batalhadeira, mas a vida está difícil para todo mundo. Ela manda um dinheirinho quando pode, mas eu não quero que ela se sacrifique demais por nossa causa." Amélia sentiu o coração apertar. Ali estava uma família separada pela necessidade, enquanto ela tinha recursos de sobra e se sentia completamente perdida. "Dona Conceição, posso fazer uma pergunta pessoal? Como vocês conseguem manter essa alegria e essa força diante de tantas dificuldades?" A senhora idosa sorriu. "Minha filha, quando você vive mais de 60 anos, aprende que dinheiro não é tudo na vida. O que importa mesmo é ter pessoas que amamos por perto, saúde para lutar pelos nossos sonhos e fé para enfrentar as tempestades." "Mas certamente vocês já passaram por momentos de desespero", insistiu Amélia. "Claro que sim", admitiu Dona Conceição, "principalmente quando a Esperança adoeceu ano passado com pneumonia. Passamos 3 dias no hospital público e eu não sabia se ia conseguir pagar os remédios que ela precisava. Mas sabe o que aconteceu?" Esperança completou a história. A vizinha Dona Marlene fez uma vaquinha no bairro e todo mundo ajudou. Até pessoas que a gente nem conhecia direito deram um pouquinho.
E o farmacêutico da esquina deixou a gente pagar os remédios em parcelas pequenas. Viu só? Disse Dona Conceição. Às vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera, igual aconteceu com você no supermercado. Amélia ficou em silêncio por alguns minutos, processando aquelas palavras. Ela havia passado os últimos meses se sentindo completamente sozinha, mas talvez estivesse procurando apoio nos lugares errados. Esperança, você gostaria de conhecer minha filha Pietra? Perguntou. Amélia, de repente, os olhos da menina brilharam. Ela tem a minha idade? Ela tem 5 anos, é um pouco mais nova que você, mas acho que vocês se dariam muito bem. No dia seguinte, Amélia voltou à casa de Dona Conceição, desta vez trazendo Pietra junto. A menina era linda, com cabelos cacheados e olhos verdes, mas tinha uma aparência frágil devido ao tratamento que estava fazendo. O encontro entre as duas meninas foi mágico. Esperança imediatamente se tornou uma irmã mais velha, protetora para Pietra, mostrando seus brinquedos simples e ensinando brincadeiras que não custavam nada. Você quer brincar de casinha? Perguntou Esperança, pegando algumas panelas pequenas e pratos de plástico. Eu nunca brinquei de casinha assim, admitiu Pietra. Em casa eu só tenho brinquedos eletrônicos. Então você vai adorar. É muito mais divertido usar a imaginação, disse Esperança, começando a organizar uma cozinha improvisada no chão. Amélia e Dona Conceição observavam as meninas brincando e a empresária ficou impressionada com a criatividade e a alegria natural de Esperança. Dona Conceição, posso falar uma coisa? Disse Amélia, puxando a senhora para um canto. Eu gostaria de ajudar vocês de alguma forma. Não é por pena, mas por gratidão. Vocês me deram algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Esperança. Minha filha, não precisamos de caridade, respondeu Dona Conceição com dignidade. Não é caridade, é parceria, explicou Amélia. Eu tenho dinheiro, mas vocês têm algo que eu perdi. A capacidade de encontrar alegria nas coisas simples, de se conectar com as pessoas verdadeiramente. Esperança está ensinando minha filha coisas que nenhuma escola cara poderia ensinar. Amélia fez uma pausa e continuou. Eu estava pensando, que tal se eu contratasse você para ser a babá da Pietra? Ela precisa de alguém especial por causa do tratamento e eu preciso de alguém em quem confie completamente. Os olhos de Dona Conceição se encheram de lágrimas. Você faria isso mesmo? Mais que isso, disse Amélia. Gostaria que vocês se mudassem para minha casa. Tenho muito espaço e seria maravilhoso ter vocês por perto. Esperança e Pietra poderiam crescer juntas, como irmãs. 3 semanas depois, a vida de Esperança e Dona Conceição havia mudado completamente. Elas agora moravam na mansão de Amélia, uma casa enorme com jardim, piscina e uma vista deslumbrante da cidade. Mas o mais impressionante era como aquela casa, antes silenciosa e melancólica, agora estava cheia de vida e risadas. Esperança havia se adaptado rapidamente à nova realidade, mas nunca perdeu sua essência humilde e generosa. Ela continuava acordando cedo, mas agora para brincar com Pietra antes do café da manhã preparado pela cozinheira que Amélia havia contratado. Tia Amélia, posso pedir uma coisa? Disse Esperança uma manhã, enquanto tomavam café na varanda. Claro, minha querida, o que você quiser, respondeu Amélia. Você pode trazer a mamãe de São Paulo? Ela está trabalhando muito longe de casa, e eu sinto saudade dela. Amélia sorriu. Ela já havia pensado nisso e já havia feito os contatos necessários. Na verdade, sua mãe está chegando hoje à tarde. Eu ofereci um emprego para ela aqui na cidade, coordenando um dos meus projetos sociais. Esperança gritou de alegria e correu para contar para Pietra, que ficou igualmente animada com a novidade. Quando Rosália chegou, foi um momento de muita emoção. A mãe de Esperança, uma mulher de 28 anos, de aparência simples, mas muito digna, mal conseguia acreditar na transformação da vida de sua filha e de sua mãe. Amélia, como posso te agradecer por tudo isso? Disse Rosália com lágrimas nos olhos. Você não precisa me agradecer, respondeu Amélia. Sua filha e sua mãe me salvaram quando eu mais precisava. Elas me lembraram de que a vida vale a pena ser vivida, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Nos meses seguintes, a relação entre as duas famílias se fortaleceu ainda mais. Pietra respondia maravilhosamente ao tratamento,
e os médicos atribuíam parte do sucesso ao ambiente amoroso e positivo que ela agora vivia. Esperança, por sua vez, foi matriculada na mesma escola particular de Pietra, mas nunca se esqueceu de suas origens. Ela sempre pedia para visitar o antigo bairro e levava presentes para os vizinhos que haviam ajudado sua família nos momentos difíceis. "Por que você faz questão de voltar lá?" perguntou Pietra um dia durante uma dessas visitas. "Porque são pessoas boas, que me ajudaram quando eu precisei", explicou Esperança. "Agora que posso ajudar elas, é isso que vou fazer." Amélia observava essas situações e se orgulhava cada vez mais da menina que havia se tornado sua filha de coração. Esperança estava ensinando não apenas a Pietra, mas a ela própria, sobre os verdadeiros valores da vida. Um ano depois do encontro no supermercado, Amélia decidiu fazer algo especial. Ela criou uma fundação social chamada Projeto Esperança, voltada para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. Esta fundação existe por causa de uma menina especial que me ensinou que a verdadeira riqueza está na capacidade de amar e ajudar o próximo, disse Amélia durante o evento de lançamento da fundação. Esperança, agora com 9 anos, estava no palco ao lado de Amélia, um pouco tímida, mas radiante de felicidade. "Eu quero que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades que eu tive", disse Esperança no microfone, com sua voz doce, mas firme. "E quero que elas saibam que nunca devem desistir dos seus sonhos." A plateia, formada por empresários, autoridades e pessoas da comunidade, ficou emocionada com as palavras simples, mas profundas da menina. Dona Conceição, sentada na primeira fileira ao lado de Rosália e Pietra, limpava as lágrimas dos olhos. Ela sabia que sua neta havia encontrado não apenas uma família, mas também sua missão de vida. 2 anos se passaram e Pietra estava completamente curada. Os médicos consideraram o caso um sucesso completo e ela agora levava uma vida normal de criança. "Mãe, posso contar um segredo?", disse Pietra para Amélia uma noite antes de dormir. "Claro, minha princesa. Qual é o segredo?" "Eu sei que você estava muito triste antes da Esperança e da vovó Conceição chegarem na nossa vida, mas agora você está sempre sorrindo." Amélia abraçou a filha com força. "É verdade, minha filha. Elas trouxeram luz para a nossa casa. E eu também tenho uma irmã agora", completou Pietra, "a melhor irmã do mundo." Naquela noite, Amélia fez uma reflexão sobre tudo o que havia acontecido. Ela havia passado anos acumulando riqueza material, mas somente depois de quase perdê-la toda é que descobriu o que realmente importava: o amor, a família, a gratidão e a capacidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Esperança, por sua vez, crescia se tornando uma menina ainda mais especial. Ela continuava sendo a mesma criança bondosa e generosa de sempre, mas agora tinha recursos para amplificar sua capacidade de ajudar outras pessoas. "Vovó Conceição", disse Esperança uma tarde, enquanto ajudava a avó no jardim da mansão. "Você se lembra do que aconteceu naquele dia no supermercado? Como eu poderia esquecer, minha netinha? Eu ainda não entendo direito, mas sinto que tudo aconteceu por uma razão especial." Dona Conceição parou de regar as plantas e olhou carinhosamente para a neta. "Sabe o que eu acho, Esperança? Eu acho que Deus usou você como um instrumento de amor. Você salvou a vida da tia Amélia e ela salvou a nossa. Mas o mais importante é que todas nós nos salvamos mutuamente." 5 anos depois daquele encontro providencial no supermercado, Esperança já era uma adolescente de 13 anos, madura para sua idade e com uma consciência social impressionante. A Fundação Projeto Esperança havia se tornado uma das maiores organizações sociais da cidade, ajudando centenas de famílias anualmente. Pietra, agora com 10 anos, era uma menina saudável e cheia de energia, que havia herdado de Esperança o desejo de ajudar o próximo. As duas se tornaram não apenas irmãs de coração, mas também parceiras na missão de transformar a comunidade. "Esperança, você se lembra de como era a nossa vida antes?", perguntou Pietra, enquanto organizavam donativos para uma campanha de Natal da Fundação. "Claro que lembro", respondeu Esperança. "Mas sabe o que eu mais lembro?
Lembro que mesmo quando a gente não tinha muito, a vovó sempre ensinava que o mais importante era ter um coração generoso. Dona Conceição, agora com 72 anos, ainda era a pessoa mais sábia da família. Ela havia se tornado a conselheira oficial da fundação, usando sua experiência de vida para orientar as famílias assistidas. Vovó, você acha que aquele dia no supermercado mudou nossa vida? Perguntou Esperança. Minha netinha, respondeu Dona Conceição. Aquele dia não mudou nossa vida. Aquele dia revelou quem nós sempre fomos por dentro. Você sempre teve esse coração bondoso. Só precisava de uma oportunidade para mostrá-lo ao mundo. Amélia, que agora dividia seu tempo entre os negócios e a fundação, havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Ela descobriu que sua verdadeira vocação não era apenas fazer dinheiro, mas usar esse dinheiro para criar oportunidades para outras pessoas. Sabe o que eu percebi? Disse Amélia durante uma reunião da diretoria da fundação. Eu passei anos pensando que sucesso significava acumular riquezas, mas o verdadeiro sucesso é medido pelo número de vidas que conseguimos tocar positivamente. A fundação havia criado diversos projetos, um centro educacional para crianças carentes, um programa de microcrédito para mães solteiras empreendedoras, um ambulatório médico gratuito e um projeto de mentoria onde jovens de comunidades vulneráveis eram acompanhados por profissionais voluntários. Esperança participava ativamente de todos os projetos, mas seu favorito era o programa de mentoria. Ela adorava conhecer outras crianças que, como ela, vinham de famílias com dificuldades financeiras. O que você quer ser quando crescer? Perguntava ela para uma menina de 8 anos durante uma das atividades do projeto. Eu quero ser médica para ajudar pessoas doentes, respondeu a menina com os olhos brilhando. Então você vai ser médica sim, disse Esperança com convicção. Às vezes o caminho é mais difícil para algumas pessoas, mas isso não significa que o sonho é impossível. Em uma tarde especial, Amélia recebeu uma ligação que a deixou muito emocionada. Era do prefeito da cidade, comunicando que ela e Esperança receberiam o título de cidadãs honorárias, pelo trabalho desenvolvido através da fundação. Esperança, você sabe o que isso significa? Disse Amélia, mal conseguindo conter a emoção. Significa que outras pessoas reconhecem nosso trabalho? Perguntou a adolescente. Significa muito mais que isso. Significa que a semente que você plantou naquele dia no supermercado cresceu e se transformou em uma árvore que está dando frutos para toda a cidade. No dia da cerimônia, o teatro municipal estava lotado. Esperança, agora uma jovem eloquente e confiante, subiu ao palco para receber a homenagem. Quando eu era pequena, disse ela no microfone, minha avó sempre me dizia que devemos tratar todas as pessoas com bondade, porque nunca sabemos quando podemos ser a resposta para a oração de alguém. Naquele dia no supermercado, eu só fiz o que achei certo, ajudar uma pessoa que estava precisando. Não imaginava que esse simples gesto mudaria a vida de tanta gente. A plateia estava completamente silenciosa, absorvendo cada palavra. Hoje eu entendo que não foi apenas a vida da tia Amélia que foi salva naquele dia. A minha vida também foi salva, a vida da minha família foi salva, e a vida de centenas de famílias que hoje são atendidas pela Fundação também foram salvas. Isso me ensinou que o amor e a bondade são como ondas no lago. Uma pequena pedra jogada na água cria círculos que se espalham muito além do que conseguimos enxergar. Amélia, sentada na plateia, ao lado de toda a família, chorava de emoção. Ela olhava para aquela jovem no palco e via nela não apenas a menina que a havia salvado, mas uma líder natural que estava destinada a fazer grandes coisas no mundo. Por isso, continuou Esperança, eu quero dedicar este título não apenas a mim, mas a todas as crianças que acreditam que podem fazer a diferença, não importa de onde vêm ou quais são suas dificuldades. E quero dedicar especialmente à minha vovó Conceição, que me ensinou que a verdadeira riqueza está no amor que compartilhamos com o próximo. O teatro explodiu em aplausos e muitas pessoas na plateia estavam visivelmente emocionadas. Depois da cerimônia, quando a família estava reunida em casa celebrando a conquista, Dona Conceição chamou Esperança para uma conversa particular. Minha netinha, vem cá um pouquinho.
Elas se sentaram na varanda, olhando para o jardim iluminado pela luz da lua. Vovó, por que a senhora quer conversar comigo? Porque eu quero te contar uma coisa muito importante, disse Dona Conceição, segurando as mãos da neta. Desde o dia que você nasceu, eu soube que você era especial. Não porque você era mais bonita ou mais inteligente que outras crianças, mas porque você tinha algo diferente no coração. O que era, vovó? Compaixão verdadeira. Você sempre se preocupou mais com o bem-estar dos outros do que com o seu próprio. E sabe o que isso significa? Significa que você já nasceu rica, mesmo quando não tínhamos dinheiro. Esperança. Refletiu sobre essas palavras. Vovó, às vezes eu penso no que teria acontecido se nós não tivéssemos ido naquele supermercado naquele dia. Mas nós fomos, minha filha. E isso não foi coincidência. Na vida, existem momentos que definem nosso destino. Aquele foi um desses momentos. Nos anos seguintes, Esperança se tornou uma referência nacional em projetos sociais. Ela foi convidada para falar em universidades, participar de programas de televisão e até mesmo aconselhar políticos sobre políticas públicas para a infância. Mas, independentemente de toda a fama e reconhecimento, ela nunca se esqueceu de suas origens e nunca perdeu a humildade que a caracterizava. Quando completou 18 anos, Esperança recebeu uma bolsa integral para estudar psicologia em uma das melhores universidades do país. Sua meta era se especializar em psicologia social para entender melhor como criar programas mais efetivos de apoio às comunidades vulneráveis. Tia Amélia, disse ela na festa de formatura do ensino médio, eu queria te agradecer por tudo, mas principalmente por me deixar continuar sendo eu mesma, mesmo depois de toda essa mudança em nossas vidas. Esperança, respondeu Amélia. A única coisa que eu fiz foi te dar oportunidades. Tudo o que você se tornou, você já era desde pequena. Eu que aprendi com você, não o contrário. Pietra, agora com 15 anos, havia decidido que queria ser médica para continuar o trabalho iniciado pela Fundação na área da saúde. Ela estava se preparando para o vestibular e sonhava em se especializar em oncologia pediátrica. Esperança, disse Pietra, você acha que eu vou conseguir ser uma médica tão boa quanto você é assistente social? Você vai ser melhor que eu em tudo o que fizer, respondeu Esperança, porque você tem o coração no lugar certo e isso é o mais importante. Rosália, que havia se tornado coordenadora geral da fundação, observava com orgulho o crescimento das duas filhas, porque Pietra também havia se tornado sua filha do coração. Conceição, disse ela para a sogra, você se lembra quando a gente achava que nossa vida estava acabada? Lembro sim, minha filha. Mas olha só o que Deus fez com nossa história. Ele transformou nossa dor em propósito, nossa necessidade em oportunidade de servir. A Fundação Projeto Esperança continuou crescendo e, aos 20 anos, já havia se expandido para outras cidades do estado. Esperança, agora formada em psicologia com especialização em desenvolvimento social, assumiu oficialmente a presidência da organização. Em seu primeiro discurso como presidente, ela disse: esta fundação começou com um encontro aparentemente casual entre uma menina de 8 anos e uma mulher desesperançada. Mas descobrimos que não existe acaso quando se trata de amor e compaixão. Existe propósito, existe conexão, existe a força transformadora que surge quando decidimos estender a mão para quem precisa. E assim, termina esta história incrível, que nos mostra como um simples ato de bondade pode mudar completamente o rumo de nossas vidas. Se você se emocionou com esta narrativa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like neste vídeo e, principalmente, compartilhar esta história com seus amigos e familiares, porque histórias como esta precisam ser contadas e recontadas para lembrar a todos nós que ainda existe bondade no mundo e que cada um de nós tem o poder de ser a resposta para a oração de alguém. Assista também aos nossos próximos vídeos, pois temos muitas outras histórias inspiradoras para compartilhar com vocês. Muito obrigado por assistir e lembre-se sempre, a verdadeira riqueza está no amor que compartilhamos.